Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, no caso, Mania de Tecnologia, comigo, Tirone. E hoje eu vou falar como montar um negócio. Basicamente, não literalmente como montar passo a passo, mas sim as dificuldades de montar um negócio. E o primeiro ponto que eu quero começar a falar é literalmente comece. Comece, porque eu tenho e tive negócios na internet, e-commerce e tudo mais, e eu sei a dificuldade que é você literalmente ir criando, porque assim, você começa, não começa da melhor forma, você tem que ir melhorando durante o caminho, mas melhorar alguma coisa durante o caminho é a melhor coisa que você pode fazer. Então, começar é o ponto, é o passo mais forte que você pode dar em direção a essa conquista. E daí eu gostaria de falar também que hoje, aí eu tenho aqui meu ajudantezinho aqui, eu tô com os tópicos aqui do lado. Hoje a gente vai falar sobre como ganhar dinheiro na internet, mas não só como ganhar dinheiro e quais conhecimentos agregados são necessários para começar um negócio na internet. Então eu vou por tópico aqui, porque senão eu vou me antecipar muito. A mente empreendedora literalmente é a principal parte para se começar alguma coisa. A gente tem, antes de tudo, é crucial ter uma visão clara do que a gente quer alcançar, definir um objetivo, se é vender um produto, oferecer serviços ou afiliados. Sobre esse ponto, eu penso e sempre cheguei nessa conclusão, e são opções de, mas por exemplo, o meu objetivo ele é literalmente construir uma marca, ter e por isso eu estou aqui com o meu rosto, construir uma imagem sobre a minha pessoa. Então eu prefiro muito mais criar o meu site, criar o meu produto, do que utilizar produto de outros. A possibilidade de ser afiliado e ganhar dinheiro existe, possível. Eu, por exemplo, quando criei meu e-commerce, eu criei a minha marca. Poderia começar vendendo na época Mercado Livre, Amazon, hoje a gente tem Shopee, muito forte, e eu poderia trabalhar em cima dessas marcas que já eram e são consagradas. Mas eu queria estabelecer a minha marca, eu queria estabelecer a minha empresa, o meu nome e o meu modelo de trabalho e depois elaborar. No caso do e-commerce, por exemplo, não foi nichado. A hamburgueria, eu tive uma também, poderia ter aberto uma filial de hamburgueria, poderia ter comprado um nome e já vim com todo o know-how deles. Eu também quis estabelecer a minha marca. Então eu acho que a questão de afiliado em si não é o mais importante. É uma opção, mas eu, pelo esforço, eu começaria trabalhando em cima do meu produto, da minha marca, e não marca de outros, porque basicamente a gente estaria trabalhando para outra pessoa, mas possibilita sim renda na internet sem problemas. Persistência. O começo é difícil, né? Disciplina e persistência. O começo é difícil, a gente precisa se manter disciplinado, tem que ter uma constância em qualquer coisa que você vai fazer. E a questão de aparecer, criar a sua personalidade, colocar a sua cara na sua marca é extremamente importante. A maior parte do trabalho literalmente é feito por você e isso é um ponto positivo e não digo que seja negativo. Conforme o crescimento da sua empresa e a parte de treinamento é muito pesada, a gente tem que incluir mais pessoas. E se você conseguir passar trabalhos que não digo que sejam chatos ou que que deixam aburrido, né? Uma coisa que você não gosta, mas trabalhos que te deixam lentos. Com a criação da IA e tal, as IAs conseguem te ajudar a ser esse eu presa aí, né? Uma pessoa só de empresa, é muito mais fácil, você consegue fazer as coisas muito mais rápidas. Mas em algum momento a gente precisa colocar pessoas, e daí vem o ponto de burocracia, contratação, treinamento e tal. Mas hoje a gente tem a possibilidade de ter um faturamento muito maior, tendo só uma pessoa, no caso só você trabalhando na sua empresa. E no primeiro momento eu aconselho a literalmente procurar profissionais que fazem atividades, ou seja, você pode contratar um editor para editar seus vídeos, alguém para cuidar das suas redes sociais, mas isso no momento que você tenha já definido o objetivo do seu negócio.
Então, porque assim, a gente tem que ter, se for começar agora, por exemplo, começo do zero, vou criar uma rede social para ela. Então, uma rede social não, né? Uma linha de redes sociais hoje, por exemplo, você tem que ter Instagram, TikTok, YouTube, no mínimo. Então, você cria essas 3 linhas, depois você tem que criar uma landing page, se você for criar o seu próprio produto. Você vai criar uma landing page para o produto. E posteriormente, você vai ter que criar. Posteriormente, não. Antes disso tudo, e é o que eu acho que a gente tem que focar e é como eu trabalho, primeiro, você tem que criar o seu produto, né? Você tem que criar depois as redes sociais, até antes, iniciando. A gente tem que criar o produto em si, qual produto você vai trabalhar, depois a sua landing page, porque quando você começar a atuar na sua rede social, você já tem o que vender, você já tem ali disponibilidade. Porque no caso de produção de conteúdo, e eu, por exemplo, falo com inteligência artificial, hoje falo sobre inteligência artificial, tecnologia e negócios, pela lógica eu tenho que ter pelo menos esses 3 produtos para começar. Então, se alguém de vocês se interessa, ok, faz sentido o que ele está falando e eu quero comprar esse produto. Eu já estou ali monetizando, eu já estou vendendo o meu produto. Porque literalmente a rede social é um caminho para eu conseguir encontrar o meu cliente, para quem eu vou vender e daí resolver esse problema dessa pessoa. No caso, por exemplo, muitas pessoas querem ter conhecimento, são entusiastas, mas não indica para a pessoa que aquele investimento vale a pena. Vale a pena se for um investimento, no caso. Eu tiver um retorno literal, eu vou ganhar dinheiro, vou ter um aprendizado onde eu vou conseguir melhorar o meu conhecimento para ir nesse objetivo direto. Nicho. Aí a gente tem um próximo ponto que é qual nicho eu vou atuar, qual nicho eu vou trabalhar. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um nicho que tenha demanda, mas que também seja algo que você tem interesse em trabalhar. Porque isso tem que se tornar um processo prazeroso. E depois a gente vai criar o conteúdo, que é o coração do nosso negócio. E se a gente está começando, a gente pode produzir, pode ser muito difícil produzir conteúdo, mas com o tempo a gente vai se ajustando, a quantidade e a qualidade vai melhorando. Que é o meu caso, por exemplo, eu consigo criar conteúdo muito melhor sem aparecer. E daí eu estou me adaptando a essa questão de criação de conteúdo, falando diretamente com a câmera, me expondo e tal. E também como a gente faz os vídeos para engajar o público. É literalmente uma gama de aprendizado e de informação que a gente tem que colocar em prática, né? E a gente pode usar um monte de ferramentas gratuitas, extremamente acessíveis. Não precisa no início de equipamentos caros, apesar de eu ter, por exemplo, uma câmera Canon. Estou usando um iPhone aqui, tenho iluminação, tenho um bom computador. Eu já tenho uma certa, digamos assim, eu já estou um pouco adiantado nesse nível. O próprio microfone não é o melhor, mas eu já tenho, então eu já poderia e já comecei e isso vai melhorando. Então escolher um nicho é fundamental. Depois é hora de criar conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, agregar valor à vida das pessoas, que a gente tem que literalmente resolver um problema. E daí o segredo é começar. A gente tem que começar, iniciar. Aí vem o poder do engajamento. A gente tem várias linhas de engajamento, né? Mas responder comentários, quando a gente conseguir engajamento, e-mail, mensagem, é crucial ter uma conexão real com o público. Isso cria um relacionamento de confiança e faz com que as pessoas voltem para o seu conteúdo. E também é legal, né? Porque responder um conteúdo é extremamente interessante porque estou te ajudando a resolver o seu problema com a minha experiência, com o meu conhecimento. Construir uma comunidade. As pessoas não querem apenas consumir conteúdo. Elas querem se sentir parte de algo. E literalmente a gente está construindo algo. Porque se você começar a me seguir, por exemplo, a gente vai acompanhar literalmente esse passo a passo de aonde eu quero chegar, de aonde eu vou chegar. E como a gente vai chegar junto, porque literalmente vocês têm a possibilidade de acompanhar esse meu crescimento nesse nicho específico que eu estou criando. E tem muito mais informação que eu quero compartilhar no futuro.
Porque assim, como eu já empreendi, já tenho empresas, trabalhei em grandes empresas também, eu tenho muito conhecimento na área de tecnologia, inteligência artificial e de vida também. É muito legal ver esse crescimento e como eu posso fazer isso. Mas o começar é importante, nunca se esqueça disso. O conteúdo é importante, mas o engajamento é o que realmente cria um relacionamento com a nossa audiência. Quando você interage comigo e eu interajo com você, seja respondendo perguntas ou simplesmente agradecendo os comentários, a gente cria uma base de seguidores. E é isso que eu quero fazer aqui. Disso a gente consegue gerar tráfego. Então a gente tem o SEO, né, que literalmente está disponível nas palavras de busca do Google, que eu acho que a gente está entrando em um novo mundo com a inteligência artificial, pesquisando, utilizando bem menos o Google para fazer isso, usando as redes sociais de maneira mais rápida para gerar tráfego orgânico, porque a gente tem tráfego pago e tráfego orgânico, e é isso que a gente consegue utilizando as redes sociais. Marketing de parcerias, né? E também gerar um tráfego que não acontece do dia para noite. Literalmente, é preciso usar a estratégia SEO para fazer com que esse conteúdo apareça no motor de busca e não se esquecer das redes sociais, para que seja um canal que é um canal extremamente poderoso para atrair mais pessoas. Aí nós vamos para a monetização, que é o caso, como eu disse, a gente tem afiliados, que é N produtos. Então, minha linha principal de produtos, por exemplo, ela vai de inteligência artificial, que é o hype do ano para mim, é o hype dos últimos tempos, e é o que vai monetizar, e todo mundo precisa saber disso, literalmente. É uma informação que eu preciso criar em você a necessidade de você entender que inteligência artificial é extremamente poderosa, principalmente se você quer criar um negócio na internet. Você quer criar conteúdo, você vai precisar criar conteúdo, não só querer, mas você vai precisar criar. E a inteligência artificial vai facilitar e muito a sua e a minha vida. Eu já não vivo sem, eu utilizo para quase tudo, literalmente, porque daí eu tenho vida fora do digital, que isso está sendo incluído pela IA das coisas, então né? Ar-condicionado, televisão, geladeira, tudo vai ter inteligência artificial. Escolher um canal de venda, entender como ele funciona, então basicamente Hotmart, Shopify e o que seja. Aprender a fazer anúncios é outro ponto dificílimo. Tanto o conteúdo de anúncios, ou seja, como fazer o copy do conteúdo, como eu vou te atingir, como vai ser a técnica, gatilhos mentais, técnicas de vendas e tudo mais, mas também como eu vou atingir as pessoas corretas. Porque não adianta eu mandar, por exemplo, meu curso de inteligência artificial para quem está querendo aprender como plantar é, usando estufa, ou quem gosta de comprar carro e está focando em um negócio de carro, ou quem só está interessado em conteúdo de entretenimento. Se a pessoa não está focada em crescer, em buscar, ganhar dinheiro e tudo mais, se o meu conteúdo, e isso é literal, tá? Por conhecimento e experiência, eu estou desperdiçando dinheiro mandando para as pessoas erradas. Isso é muito importante. Existem várias formas de monetizar com conteúdo. A gente pode usar marca de afiliados, no caso, que daí a gente já está pegando produto de outras pessoas, mas criar os nossos próprios produtos e até ganhar com os anúncios. A chave é começar com o que a gente tem e expandir na medida que a gente cresce. Então, literalmente, a gente tem que focar em começar a criar essa marca, começar a criar essa comunidade. Então, basicamente, preciso ter um produto. Depois eu preciso levar esse cara para um lugar. Então, basicamente, também eu tenho que ter uma landing page, uma página de vendas. Então, eu tenho um produto, tenho uma página de vendas. Aí eu preciso que ele acesse o link da página de vendas. Então, eu preciso fazer a terceira coisa, no meu ponto de vista, que é a sequência. Uma rede social, engajamento, vídeos, criação de conteúdo. Ok. Nessa informação de criação de conteúdos, eu vou aplicar técnicas de venda, gatilhos mentais, copyright, né? E daí você tem N modelos de copy, hoje sendo literalmente vendidos na internet. E todo esse conhecimento agregado vai nos fazer a criar uma empresa, porque assim, essa mentalidade é extremamente importante. Você não está trabalhando sozinho, você é uma empresa. No início pode ser que você seja uma pessoa trabalhando, mas você não é autônomo. Você está criando uma empresa, certo? Porque autônomo e empresário tem uma diferença enorme.
Porque se eu fosse autônomo, por exemplo, e não empresário na, na internet, eu não fa eu gostaria de eu fa opa, eu faria tudo sozinho, e quando eu expandisse, eu teria uma limitação porque eu não conseguiria delegar. Se eu não delegar, eu não cresço, porque eu vou continuar fazendo e eu como uma pessoa só, eu sou limitado. Então eu preciso ter a capacidade de trabalhar como empresário e montar uma empresa, não um trabalho. Você não, isso é meu pensamento. Porque se você quer ser autônomo, sem problema algum, você vai ter limitação de crescimento. E você acha que só você tem a capacidade de executar aquela tarefa. E não funciona dessa maneira. Você tem que ter a capacidade de delegar para se tornar um empresário. E por isso a consciência de que a gente está criando uma empresa, eu, por exemplo, criei uma empresa com N objetivos. O meio, rede social, estar falando com vocês aqui pelo YouTube, pelo Instagram, ele é literalmente um meio de acesso para vocês que a minha empresa, ou empresas no caso, funcionem bem. Então eu posso aqui literalmente promover sem estar utilizando um outro influenciador, uma outra pessoa que tem engajamento na internet para melhorar, engajar e monetizar os meus próprios negócios. Consistência é fundamental. Mesmo quando as coisas parecem difíceis, consistência é o que vai trazer os resultados. Não tem como desistir facilmente. Se você quer desistir facilmente, o seu objetivo não é tão forte quanto você quer. Escalar um negócio. À medida que a gente cresce, comece a delegar tarefas para ganhar tempo e poder concentrar no que realmente importa. E exemplos de fala. O mais importante é ser consistência. O sucesso não vem do dia para a noite, mas sim com esforço contínuo e trabalho. Lembre-se, à medida que o seu negócio cresce, você tem que delegar para você focar no seu negócio e conseguir expandir a sua operação, o seu negócio. Inclusive, o meu negócio já se chama Tirone Group há tempos. Eu criei muito antes de ter. Eu criei antes de começar a ter o canal. Então eu tenho outras empresas debaixo desse guarda-chuva. E essas outras empresas vão entrar ali. Basicamente é isso. Quero agradecer. Eu sempre esqueço. Na verdade, eu fiz um vídeo e já esqueci. Se você gostou, se chegou até aqui, muito difícil quem assiste o vídeo todo. Mas se você chegou até aqui, você realmente está querendo criar um negócio na internet e gostou desse conteúdo e esse conteúdo te ajudou, cara, me segue, porque literalmente é extremamente importante, principalmente para quem está começando como eu, tá? Então eu quero pedir a sua ajuda para engajar essas redes sociais e para a gente ir compartilhando e criar essa comunidade, beleza? Muito obrigado, me segue aí, deixa o like e eu fico muito feliz pela sua presença aqui. Valeu? Muito obrigado.